Alegria, salve, salve, família Ciente. Que legal você aqui no nosso canal podcast, conversando sobre espiritualidade no caminho da espiritualidade. Hoje a gente tem uma alegria imensa de trazer o nosso querido amigo André Kolozuki, professor de literatura, ator, palestrante sobre autismo, umbandista e espírita. Oi, André, que alegria você aqui. Dá um olá para o pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Para mim é um prazer estar falando aqui sobre assuntos que eu gosto muito, né? Assuntos que me dizem muito respeito e sobre um assunto que é recente para mim, né? Que é o autismo. Também vamos falar sobre espiritualidade e vamos falar sobre a questão autista também, que é uma coisa nova para mim. Eu sou recentemente diagnosticado. Eu tenho 38 anos e fui diagnosticado no ano passado, no dia do meu aniversário. Olha que chá revelação que eu ganhei, né? E André, mas como é que você foi diagnosticado? O que aconteceu para você chegar a ter esse conhecimento que você também é portador do autismo? Bom, deixa eu contar um pouquinho da minha história, então, para todo mundo poder entender como foi a minha jornada até chegar ao diagnóstico, né? Eu sou professor há muitos anos, eu dou aula há muitos anos em diversos colégios, mas eu trabalhei muito com cursinho pré-vestibular e com projetos sociais também, tá? Eu dou aula de literatura, eu fiz faculdade, eu cursei letras, ou seja, eu sou um autista bastante funcional em muitos aspectos. Entretanto, em outros, eu tenho diversas características do autismo. Isso foi a vida inteira, sabe? Durante a minha vida inteira, essas características estiveram bastante presentes em mim. Aí, no ano passado, eu decidi mudar aqui para Peruíbe. Eu já tinha feito uma grande mudança de vida, de trabalho, eu tinha saído dos sistemas de ensino grandes que eu estava dando aula, e aí eu mudei para cá, para Peruíbe, e nessa mudança de Peruíbe, em busca, né, de qualidade de vida, sair de São Paulo, para viver melhor mesmo, porque para mim a vida de São Paulo é uma vida que tem muitos problemas, né? Eu não estava bem lá em São Paulo, eu estava passando por um burnout lá em São Paulo também. Eu resolvi mudar toda a minha vida e vim para cá. E ao vir para cá, eu decidi enfrentar essa história, né? A gente imaginava, e quando eu digo a gente, é minha família, né? A gente imaginava que eu tinha alguma questão diferente, assim. Meu irmão, eu tenho um irmão que mora em Amsterdã, meu irmão é designer, e eu não vejo ele há muitos anos, tá? E esse meu irmão, a gente se encontrou alguns anos atrás, e quando a gente se encontrou, ele olhou para mim de um jeito diferente. E esse meu irmão, ele tinha assistido recentemente uma série da Netflix, que se chama O Amor no Espectro. Quando eu voltei aqui para casa, e meu irmão voltou lá para a casa dele em Amsterdã, a gente se encontrou numa viagem, né? O meu irmão, ele falou com a minha mãe e falou assim, olha, eu acho que o André é autista. Acho que o André é autista. E aí, a minha mãe falou, então, vamos investigar isso. Mas eu tive muita resistência. Eu não queria encarar esse laudo, não queria encarar esse diagnóstico, eu não queria encarar esse nome. Porque não é fácil você se entender diferente. Mas é diferente no sentido um pouco complicado, né? Porque o autismo é uma deficiência. Então, não é fácil você se perceber deficiente. Então, foi uma luta mesmo, né? Para eu fazer o diagnóstico, para eu conseguir o diagnóstico, para fazer o laudo. Então, fui atrás de uma neuropsicóloga lá em São Paulo. Aí a gente passou por um processo longo de alguns meses de laudo, muitas entrevistas, muitas reuniões, muitas sessões, até que no dia do meu aniversário, em 26 de novembro do ano passado, saiu o meu chá revelação, saiu o meu laudo, e eu sou autista nível 2 de suporte e eu tenho TDAH. E aí, uma questão muito importante que fica é
como eu, sendo autista nível 2 de suporte, consegui fazer tanta coisa? Já que o nível 2 implica uma série de dificuldades. Olha, elas existem, elas estão aqui, mas eu tenho bastante funcionalidade em outros aspectos. E a gente pode falar sobre isso também. Legal, André. Bom, primeiro, um salve com muita alegria, família Ascendente, gratidão por estarem conosco em mais um podcast no caminho da espiritualidade e um vídeo do canal conversando sobre a espiritualidade. Agradecer demais a esse nosso amigo aqui de Peruíbe, nosso amigo de natação, né, aqui de Peruíbe, que nos conhecemos lá, eu bati um papo com ele rápido e concluímos aí que era possível a gente trazê-lo para fazer parte, para honrar a nossa conversa aqui sobre o caminho da espiritualidade. Então, André, você já avançou bastante aí no que a gente havia combinado, mas vamos pegar do início um pouquinho. Fala um pouquinho sobre como é que começou a sua vida, em termos assim de... Você já falou que é de São Paulo, né? Mas São Paulo onde? Questão religiosa, como é que era a relação dos seus pais com a religião e assim por diante, para a gente poder começar aí a destrinchar um pouco a sua vida. Como diz a Andréa, né? Pegar o fio e começar a puxar, né? Ok, vamos lá. Eu sou do bairro do Ipiranga, né? Eu cresci no Ipiranga e mais para adolescência a gente mudou para a Aclimação, né? Então eu morei durante muitos anos ali perto do Parque da Aclimação. É um lugar muito bom, assim, para mim ali, eu ia muito no parque, mas São Paulo, né? Ainda São Paulo com muitos problemas. Eu tive uma infância tranquila, a minha mãe, ela não trabalhava na minha infância, então ela cuidou muito de mim, o que eu atribuo também como um fator bastante responsável para eu ser como eu sou hoje, tá? Para eu conseguir ter todas as minhas funcionalidades hoje. Porque passar a infância com a minha mãe em casa foi fundamental para o meu desenvolvimento, tanto na fala, tanto na psicomotricidade. Eu tenho algumas questões motoras, eu tenho algumas questões que envolvem equilíbrio, eu já quebrei o pé 4 vezes, né, assim, porque hoje eu sei, né, que eu tenho a minha propriocepção bastante afetada por conta das questões do autismo, então eu não percebo muito o chão que eu tô andando, eu esbarro muito nas coisas, então, mas eu atribuo muito a minha infância com a minha mãe em casa. Minha mãe parou de trabalhar, ela é jornalista e psicanalista, né? Então, toda essa minha infância com a minha mãe foi muito boa. E a minha mãe tem uma relação muito profunda com a espiritualidade também, tá? E essa relação da espiritualidade vem dos meus ancestrais, vem da minha avó e vem da minha bisavó. Eu acho que esse caminho do meu lado materno, ele é o meu caminho mais ligado à espiritualidade mesmo. A minha bisavó, ela era mãe de santo, né? Então, ela era uma mulher, assim, muito, muito espiritualizada, uma senhora, assim, que era muito querida, chamava Luísa, faleceu jovem também, né? Não viveu muito tempo, não tive nem a chance de conhecer minha bisa, né? Mas ela era uma pessoa muito querida e ajudou muita gente. Assim, minha mãe relata que ela ganhava muitos presentes, que a casa dela vivia cheia, tinha muita fartura de comida e de pessoas e de presentes. Ela ganhava presente de todo mundo o tempo inteiro, assim. E a minha avó, ela também foi por esse caminho da Umbanda, né? Então, essa minha avó, que me criou junto com a minha mãe, também é muito responsável pela minha espiritualidade. A minha mãe também é uma pessoa muito sensível, médium, né? E a minha mãe já foi por um lado um pouco mais kardecista, tá? Mas nós também frequentamos a Umbanda, ela também frequenta a Umbanda também. Então, assim, a minha relação com a espiritualidade, ela vem de berço. Vem da minha casa, vem da minha avó, vem da minha bisavó, vem da minha mãe. E eu também tenho uma relação muito profunda, né, com a doutrina espírita e com a Umbanda. Eu gosto muito das duas religiosidades, eu gosto muito, eu gosto de dizer que eu sou espiritualista, né, porque eu gosto muito das duas vertentes. Rapaz, eu acho que eu já te falei isso quando a gente conversou, mas você está numa casa, né? Porque isso aqui, apesar de virtual, é uma casa espírita e umbandista, né? Eu até depois passo para você os links, te convido até para assistir os podcasts que foram feitos comigo e com a Andréa,
para você conhecer um pouquinho da nossa história, que acho que vai ser bem legal, você vai conseguir entender um pouco melhor. E se inscrever no canal, deixar seu joinha. Aliás, eu quero pedir para você que está nos assistindo, se inscreve no canal, olha só que coisa gostosa que nós estamos tendo hoje com o André aqui com a gente. Deixa o seu like, dá essa força para nós aqui, faz a gente ficar feliz, vai. Comenta aqui embaixo, faz perguntas para o André, que ele vai ter, eu tenho certeza, prazer de responder para vocês. Antes de mais nada, a gente já sente que é um espírito muito iluminado. E eu estou falando isso sem nenhuma puxação de saco, porque não é assim que a gente funciona aqui, André. Estou falando porque do seu lado a gente se sente muito, muito tranquilo, né? Conversando bastante com a André também, quando eu fiz o convite para você, ela falou, poxa, vai ser muito legal e tal. Infelizmente, a Vânia está meio indisposta hoje, então não vai ser possível ela falar conosco, mas... Então, aí, compromisso é compromisso e a gente precisa trabalhar. E, bom, voltando então, quando você fala de muitos problemas em São Paulo, nós estamos aqui em Peruíbe também por causa disso, tá? Porque se você for ver lá na nossa história, a gente mudou para cá há 2 anos, buscando qualidade de vida para nós dois, né? Para minha mãe, que mora comigo, que você conhece lá, que também vai conosco na natação, também para estar mais próximo da mãe da Andréia, que você também conhece, né, que é a nossa companheira lá, e com tudo isso a gente achou que vir para cá seria realmente a melhor escolha da nossa vida, e foi, né? A minha primeira melhor escolha foi ter decidido casar com a Andréia e ela ter decidido aceitar, né? Eu não sei se para ela foi uma coisa boa, mas para mim foi maravilhoso. E a segunda foi ter vindo com ela aqui para Peruíbe, né? Mas voltando a falar aí, então, sobre a sua história, poxa, a Aclimação é um lugar maravilhoso, cara. Tenho grandes recordações de visita ao Parque da Aclimação com meus filhos, e mesmo quando era criança também, antes disso, né? E até mencionar, né, que um dos meus filhos revelou também o problema que, inclusive, quando estávamos conversando, você me explicou que não existe mais, né? Ele foi diagnosticado com Asperger, e você falou que isso não existe mais. Acho que era legal você comentar um pouco sobre isso, explicar para as pessoas, para a gente ir dando sequência à nossa conversa. Isso é tranquilo. Isso é uma questão de nomenclatura, tá? Existe uma classificação internacional de doenças, chama-se CID, né? Todas as doenças são catalogadas pela OMS e elas são catalogadas com código, tá? A gente atualmente está na CID 11. Gente, antes de mais nada, eu não sou médico, eu sou professor de literatura, mas eu pesquisei um pouquinho esse assunto, tá? A gente atualmente está na CID 11, ou seja, é a 11ª versão dessa lista internacional de doenças, desse catálogo internacional de doenças. Pois bem, na CID 10 existia a classificação como síndrome de Asperger, o que seria, em uma aproximação, o autismo nível 1 de suporte. Com a CID 11, isso mudou, essa nomenclatura foi alterada, tá? E ela foi alterada por uma série de problemas com o próprio Asperger, que foi o sujeito, né, a quem essa síndrome, né, foi associada. Ele foi um médico, e aí tem muitos problemas com isso, né, porque ele era um médico nazista, o Asperger, da época do nazismo mesmo, fez muitas experiências bastante controversas. Então, agora, na hora de atualizar o Cadastro Internacional das Doenças, resolveram por tirar, suprimir o nome dele, né? E aí, hoje, se define como autismo nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte, tá? É importante dizer que esses níveis de suporte, eles são flutuantes também. Uma pessoa, ela pode ter alguns aspectos no nível 1, alguns aspectos no nível 2, né? O que é esse nível de suporte? É o quanto que você precisa de ajuda para realizar certas funções, quanto que você precisa de ajuda para viver, para as coisas básicas da vida, né? Bom, como eu disse anteriormente, eu sou nível 2 de suporte, ou seja, eu preciso de bastante suporte para coisas muito básicas. Eu falo bem, eu consigo ter uma boa articulação, né? Isso foi uma habilidade bastante desenvolvida ao longo da minha vida também, mas eu tenho bastante dificuldade, assim, com rotinas básicas, assim, coisas muito simples da minha casa, são, assim, muito desafiadoras para mim, desde lavar a louça, encostar a mão no prato, encostar a mão, assim, nas texturas, até tenho dificuldades, assim, com estímulos, com sons.
enfim, né? Isso e muitas dificuldades sociais também. Então, o nível 2 de suporte está relacionado bastante com isso no meu caso. Mas cada caso é um caso, e é importante a gente lembrar que o autismo ele é um espectro. Ele não é uma definição assim. Você não pode falar assim, ele é nível 1 de suporte, ponto. Sempre existem flutuações, pelo que eu compreendo, e cada autista é único. Isso é importante da gente dizer também, tá? Então, não se fala mais Asperger, se fala nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. O seu filho, que é Asperger, né? Como era classificado na CID-10, hoje, acredito eu que ele deveria ser nível 1, deve ser nível 1 de suporte, tá? Esses níveis para a gente entender um pouquinho, eles representam um tipo nível de maior sociabilidade e maior dificuldade social. Explica um pouquinho como é que é nível 1, 2 e 3, como é que é isso? Tá, então, não é só sociabilidade, é o quanto que se fala nível de suporte, porque é o tanto que você precisa de ajuda para fazer certas coisas. Então, uma pessoa nível 1 de suporte precisa de menos suporte para as atividades cotidianas da vida. Então, uma pessoa que vai conseguir ter uma integração mais fácil em grupos, não estou dizendo que ela vai ter uma integração fácil, mas ela é um pouco mais simplificada do que uma pessoa nível 2 ou nível 3, tá? Porque fácil não é para nenhum autista, tá? Todo mundo que é autista, todo mundo que está dentro da condição autista vai ter dificuldades, uns em um aspecto, outros em outro aspecto. Por exemplo, tem gente que olha para mim e fala assim, você não é nível 2 mesmo, porque olha como você fala muito bem, você está aqui conversando com as pessoas, como que você é nível 2 de suporte? Mas vai vir a minha vida prática aqui, eu tenho dificuldade para fazer coisas muito básicas, assim, desde arrumar minha bolsa para sair para a natação, eu me perco nessas atividades, assim, até a minha própria alimentação e outros aspectos. Então, o nível de suporte, ele diz respeito ao quanto que você precisa de ajuda, não necessariamente a sua habilidade de socializar com as pessoas. É mais ou menos por aí. Eu entendi. Então, são vários fatores que o autismo pode influenciar na vida de uma pessoa, e existe essa flutuação, né? Em determinado aspecto, você pode ser nível 2, outro nível 1, outro nível 3, e assim sucessivamente. É isso mesmo, né? E a partir do momento que você teve esse conhecimento, foi pedido algum tipo de acompanhamento, algum tipo de desenvolvimento para você? Como é que foi isso para você? E se antes de você ter esse diagnóstico, você nunca suspeitou, ou você já suspeitou que tinha alguma coisa diferente? Então, são algumas perguntas. Bom, autista eu sempre fui, né? Por obviedade, a gente nasce autista, é uma condição genética, tá? Não se sabe muito bem por quê, né? Há muitos debates sobre isso. Tem gente que vai falar que foi por questões da gravidez, tem gente que vai falar que foi questões genéticas, tem gente que vai falar uma série de coisas. A comunidade científica não tem uma definição precisa sobre o que leva uma pessoa a se tornar autista, tá? Mas o que eu posso dizer é que eu sempre fui, desde que eu nasci. Eu sempre tive todas as características do autismo, só que lá nos anos 80, nasci em 1986, lá nos anos 80 nem se falava sobre isso. Aliás, está se falando de verdade mesmo agora, faz 4 anos, 5 anos, está se falando mais presentemente sobre isso, tá? Antigamente não se abordava muito esse assunto. André, em 1986 a gente já era bem crescidinho, eu e o André. Rapaz, a gente não tinha noção dessas coisas. Então, o que existia na época eram as classes especiais que as pessoas não sabiam, a gente não sabia para que elas serviam, e nem quem estava lá dentro sabia. Porque tinha gente das classes especiais que participavam com a gente na escola, que iam junto com a gente para o recreio, eram pessoas que nem a gente, então a gente não conseguia entender o que tinha de diferente nelas. Então, esse assunto ele é extremamente mal explicado. Meu filho ele faz 30 anos agora em agosto, e a gente descobriu, eu e a mãe dele, né? Descobrimos o autismo dele, na verdade, descobrimos dislexia, TDAH, toque e autismo. Ele tinha 8 anos, né? Portanto, vão-se 22 anos. E na época já havia uma associação, que era a Associação Brasileira de Dislexia, que fez vários testes, vários exames clínicos, físicos e etc., para poder chegar a essa conclusão,
Só que ele gera um rótulo, né? E esse rótulo, hoje em dia, ele está caindo, pelo que você estava me explicando em off aqui, né? Quando a gente conversava, até quando eu te fiz o convite. E eu acho que é legal a gente falar disso, porque rotular é muito complicado, né? Porque antigamente, né, é até feio o que eu vou dizer, mas é a realidade do que era nos anos 80, né? Ou a pessoa era limitada ou a pessoa era retardada, era um termo horrível, né? Que a gente, enfim, eu e André, a gente nunca foi desse tipo de gente que usava esses rótulos, mas eram rótulos que as pessoas aplicavam, né? Então, é algo muito chato e muito, muito difícil, que eu acho que hoje, com tudo isso que você está explicando, as coisas já evoluíram. Se ainda não tem uma definição clara das coisas, com certeza é bem melhor do que 22 anos atrás, quando a gente descobriu do Guilherme esse problema que ele tinha. E ele teve sorte de ter esse diagnóstico naquela época, tá? Te digo isso porque era uma época com poucos diagnósticos mesmo, tá? Os meus pais me levaram em muitos especialistas e nunca apontaram nada exatamente pela minha habilidade de fala. Eu sempre tive muita habilidade de fala, muita habilidade de escrita, e eu tenho altas habilidades também, né? Então, as minhas altas habilidades, elas estão, superdotação e altas habilidades, né? Elas estão associadas com comunicação. Eu sou um comunicador, desde que eu nasci eu sou um comunicador. Eu era pequenininho, eu ficava andando, eu tinha aquele meu primeiro gradiente, e eu ficava andando com aquele microfoninho, aquele alto-falante na mão, ficava entrevistando as pessoas, e eu sempre fui muito comunicativo. Mas é aquilo, né? Eu sempre falei muito, mas ouvir eu tenho muita dificuldade. Então, eu tenho muita dificuldade de travar conversas, de olhar no olho, né? Mas os médicos, eles não sabiam diagnosticar muito bem lá nos anos 80, não conseguiam discernir muito bem essas minhas características para perceber como perceberam agora e me diagnosticaram agora com o autismo. E sim, esses rótulos, eles eram péssimos, porque gera preconceito, né? Hoje a gente luta muito pela inclusão e pela acessibilidade. São esses símbolos que eu estou usando aqui, né? Assim, o cordão de girassol, ele é o cordão das deficiências ocultas, e o cordão do quebra-cabeça, ele é o cordão do autismo, né? Então, a gente luta muito por inclusão, por acessibilidade, por espaços, né, em que os autistas e as outras pessoas com deficiência possam ter para serem respeitados. Antes de dar a palavra para você, André, eu queria falar uma coisa, que é assim, ó, o processo, o primeiro processo é a aceitação. Então, as pessoas, elas têm que olhar para o outro e aceitar ele como ele é. E um segundo passo, depois da aceitação, é a inclusão, e por fim a gente chega no respeito. O respeito, ele é um passo final, sabe, nesse processo como um todo. Antes de... se você não tem aceitação do outro como ele é, você nunca vai ter o respeito. Então é necessário aceitar o outro, que ele é diferente, entender que o outro é diferente, entender que ele tem necessidades diferentes, para que se tenha o respeito depois, né? Porque aí o respeito, ele vem com políticas públicas, ele vem com acessibilidade, ele vem com espaços especiais, ele vem com atendimento às necessidades especiais. E aí, eu só queria fazer mais um adendo aqui antes de te dar a palavra, que é assim, eu sou muito privilegiado dentro daqui do que eu estou falando do autismo, porque eu sou um adulto que consegui trabalhar, que consegui estudar, que consegui ter renda, mas a realidade das mães de autistas crianças, que tem muita dificuldade e que lutam para ter o benefício BPC LOAS, que lutam assim muito para conseguir os laudos no SUS, que lutam muito para conseguir um diagnóstico, lutam muito para ter salas com acessibilidade na escola para os seus filhos. Isso tudo é muito complicado. Então, eu não quero aqui pintar um arco-íris de ser autista é fácil, muito pelo contrário, é muito difícil, a gente atravessa uma série de desafios e eu tenho uma série de privilégios, né? O William perguntou se eu estou fazendo tratamentos. Eu posso falar sobre isso também, que eu não falei ainda, mas estou sim, tá? Assim, você falando, né, da dificuldade, e que você falou para o William que ainda bem que descobriram cedo o autismo, né, do Guilherme. Eu gostaria que você falasse com algumas mães e pais que vão estar nos ouvindo.
quais seriam, assim, as observações básicas aonde pode haver uma suspeita de que seu filho é portador do autismo, para que possa ajudar essas pessoas a ter esse olho mais carinhoso nesse sentido, de que pode estar a criança tendo alguma dificuldade e a partir desse momento aonde ela deve ir. Você tem como explicar isso para a gente, dar um alerta aí para esses pais? Aproveitando esse gancho dela, para o Guilherme foi muito importante descobrir, sabe? Porque o Guilherme, ele teve... Eu só vou contar algumas características. O Guilherme levou 1 ano para sentar. Ele não sentava. Ele levou mais 1 ano para andar. Qualquer criança com 2 anos já está fazendo arte. Ele começou a andar com 2 anos, né? Com 8 anos, ele já tinha passado da alfabetização, ele não conseguia fazer nada, ele não conseguia ler, ele não conseguia escrever, e ele não conseguia ter entendimento de proporção de absolutamente nada. E, lógico, né, natural, porque ele tem um irmão que é 4 anos mais novo que ele, já tinha feito tudo isso de uma maneira muito mais rápida, e tem uma irmã 2 anos mais velha que ele. E era natural que a gente comparasse, né? Não era uma sacanagem com ele, era uma questão de comparação. E aí a gente achava que ele era preguiçoso, a gente achava que ele tinha qualquer tipo de coisa, porque ele falava, né? Falar ele sempre falava pouco, mas ele falava, né? Não era muito fácil entender o que ele falava, mas ele tinha comunicabilidade, e ele brincava, entendeu? Ele se relacionava com os primos, né? Com os irmãos, com a gente. Então, isso não era uma coisa assim que ficasse muito claro. Até um momento que, quando a gente descobriu, e ele também, André, por Deus do céu, no momento que ele descobriu que ele tinha esse problema, ele começou a aprender mais fácil, ele começou a se relacionar melhor com as pessoas fora de casa. Nós descobrimos que havia lei, né, que na época permitia que ele fizesse prova oral, mas ele usou prova oral, acho que 1 ano, porque depois ele se esforçou e ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever. Bom, para resumir a brincadeira, se formou veterinário, fez pós-graduação em veterinária, mestrado em veterinária e agora está fazendo doutorado em veterinária, trabalhando com pesquisas imunológicas de doenças e essas coisas todas, entendeu? Ele é daqui de Peruíbe? Não. Ele continua morando em São Paulo, mora... Ele ia ser o vet dos meus gatinhos já aqui. Não, ele não é clínico. Apesar de que quando ele vem aqui para casa, a gente faz ele virar clínico, né, André? Mas ele, assim, cara, e é um garoto maravilhoso, né? André conhece bem ele, é um garoto maravilhoso, mas assim, por que eu fiz esse adendo? Para liberar você para falar à vontade? Eu acho que a própria criança, o próprio jovem, o próprio adulto, como foi o seu caso, descobriu uma libertação, porque eu acho que ele se sentia, essa é uma conclusão que eu tenho pela minha vivência, eu acho que ele ficava muito preso, entendeu, a essa questão, poxa, eu devo ser... são esses rótulos marcam, né? Eu sou estranho, eu sou esquisito, eu sou limitado, eu tenho problema. Então, uma vez que ele identificou que o problema existia, que ele tinha que lutar contra, nossa, foi uma maravilha. Eu costumo dizer que o laudo foi a minha libertação também. Porque eu ouvi tudo isso na vida. Você é preguiçoso, por que você não faz essa tarefa? Existem algumas disfunções e algumas comorbidades geradas pelo autismo, tá? O TDAH é uma delas. Eu tenho uma série de prejuízos na execução, então eu tenho a disfunção executiva. Tenho bastante dificuldade de executar tarefas. Eu tenho disfunção executiva, eu tenho rigidez cognitiva. A rigidez cognitiva, ela é quando você fica preso em certos hábitos, costumes, quando você precisa beber o leite sempre no mesmo copo, quando você precisa comer sempre no mesmo prato, ou quando você não pode misturar aquelas comidas. Isso é rigidez cognitiva. Sentar no mesmo lugar, no sofá, eu tenho isso tudo, tá? Nós conhecemos isso por toque. Então, existe também, acho que, eu não sou especialista, né, mas acho que deve ter algumas diferenças aí. Mas dentro da rigidez cognitiva do autismo, que é o que eu acabei aprendendo, essa repetição de padrões, ela é uma característica muito frequente. E eu tenho isso muito rígido, assim, né?
eu preciso sempre beber no mesmo copo, e se eu vejo alguém usando o meu copo, eu fico furioso, né? Porque não pode, né? Tem aquela figura do Sheldon, né? Do Big Bang Theory, né? É muito aquilo, assim. Claro que aquilo lá tá exagerado e é caricato, né? Mas é muito aquilo mesmo. Ele senta no mesmo lugar, ele quer comer a mesma comida na quarta-feira, e ele fica preso a certos padrões. Exatamente por isso a gente faz tratamentos. E eu tô fazendo vários, tá? Eu tô fazendo tratamento com terapia ocupacional, e aqui eu já deixo o meu abraço gigantesco para minha TO, que é maravilhosa, que é a Juliana, uma pessoa incrível aqui de Peruíbe, sensacional, tá no meu coração a minha TO, ela é uma pessoa, assim, tá me guiando por um caminho maravilhoso. Tô fazendo terapia ocupacional, tô fazendo psicoterapia com a Fernanda, também outra maravilhosa, tô fazendo tratamento com psiquiatra, né? Tô tomando medicação também. A medicação, ela sempre para as comorbidades. Então, eu tenho a depressão, eu tenho também tem a questão da ansiedade, né? Eu tenho o transtorno de ansiedade também. Então, tudo isso eu tô tratando com esses especialistas. E eu tenho que fazer fono ainda, que eu não tô fazendo, tá? Mais porque eu ainda não consegui encaixar na minha vida isso, né, do que por qualquer outro motivo, mas e eu estou precisando fazer um exame também, que eu não fui fazer ainda, para poder continuar com a fono, que eu já comecei com uma fono também. Então, assim, os tratamentos, eles são muito necessários, e quando eu era criança, eu tive uma oportunidade, foi, sim, aí eu vou linkar com a espiritualidade, tá? Lá nos anos 80, não se tinha muita informação, a gente já falou sobre isso, né? E aí eu acabei indo para uma escolinha lá no bairro do Ipiranga, que se chamava Flechinha. A Flechinha, ela era uma escolinha que era dirigida por uma super especialista em psicomotricidade. Ela se chama Cacilda Velasco. E essa escolinha, eu fiquei nela, assim, acho que dos 2 anos até ter 7 anos, assim. Eu fiz entrei na escola mesmo depois, mas eu ficava lá na Flechinha junto. E essa educadora, a Cacilda, ela me ajudou muito na minha vida. E isso foi uma coisa que nós entendemos agora, recentemente, né? Que minha mãe falou assim: peraí, eu te coloquei numa TO sem saber. Ela era não era TO, mas ela é especialista em psicomotricidade. Então ela fez muitos exercícios comigo, desde amarrar cadarço, até mexer com comida, cozinhar, mexer com texturas, viajar. A gente ia para o sítio que tinha lá da escolinha. Então, assim, tudo que eu vivi lá, eu tenho muita certeza de que foi fundamental para eu ter um desenvolvimento na escola mesmo muito melhor do que eu teria se eu não tivesse passado desde os meus 2 anos de idade nessa escolinha. E aí a pergunta, né, que a gente estava fazendo esses dias, puxa vida, né, como que eu fui cair nessa flechinha com essa mulher tão especialista nisso, né, tão especialista em educação de PCDs, como é que isso passou pelo meu caminho? Aí eu atribuo isso à espiritualidade, porque para mim não há outra resposta. Minha mãe foi levada para lá, bem como também a minha vinda aqui para Peruíbe, tá? Que a gente também atribui a espiritualidade, assim, por vários motivos, né? A gente está aqui na terra dos indígenas aqui em Peruíbe, né? Na terra dos caboclos aqui. Então, assim, a nossa vinda para cá foi uma vinda, assim, muito relacionada com isso também, né? E sobre os pais, o que eu posso falar sobre os pais, né? Sobre conselhos que eu posso dar para os seus pais, tem algumas características que você pode reparar no seu filho, né? Você pode reparar naquelas características clássicas, andar na ponta do pé ou andar na lateral do pé. Eu sempre andei muito na lateral do pé, assim, tá? Outra coisa, o autista, ele tem muita dificuldade de ficar parado. Então, a gente fica se mexendo de um lado para o outro, essa é uma característica muito frequente também. Não olhar nos olhos, a dificuldade de conversar, tá? Autista, ele narra muito e ele conversa pouco, tá? Então, é muito interessante isso, né? Essa característica de ficar andando assim, sem ficar parado, tem um nome, chama passing, né?
É aquela prática de você ficar caminhando para lá e para cá repetidamente, né? É um processo de autorregulação também. Tem a questão de você se balançar, né? Tem a questão também de você ficar preso muito a padrões. Então, se você observar que o seu filho tem dificuldade de socialização, tem dificuldade de interação com as outras pessoas, tem dificuldade na comunicação, na fala, na escrita. Quando eu era pequeno, eu escrevia muito fora de esquadro, então minha letra era grande, fora de esquadro, torta, assim, eu não conseguia entender os limites, assim, da folha para escrever também. Tudo isso eu fui aprendendo depois, fui modificando com muito trabalho da minha mãe, muito esforço da minha mãe. Eu tive muita sorte de ter uma mãe psicanalista também, que conseguiu a vida inteira, assim, muita luta. E aqui o meu abraço e minha solidariedade para as mães atípicas aqui também, porque a luta das mães não é fácil também. Então, essas características todas que eu citei aí, né? Andar na ponta do pé ou na lateral do pé, não ficar parado, né? Não conseguir olhar muito nos olhos, falar muito sem interagir. Então, o autista, ele narra muito, mas ele ouve pouco, né? Tem também todas as características da rigidez cognitiva e a disfunção executiva, a dificuldade de executar tarefas. Gente, trabalho burocrático para mim, corrigir prova, Deus do céu. Sempre foi uma coisa, assim, muito difícil. Sempre, imagina, professor, né? Tem que corrigir prova. Então, eu era o último a entregar as notas. Ficava assim, ó, a prova ficava ali comigo, eu ficava, tem que corrigir, tem que corrigir, tem que corrigir, tem que corrigir. Mas não é uma questão de você ter preguiça, porque não é assim, você, depois eu corrijo. Não, eu quero corrigir agora, mas eu não consigo. Isso é disfunção executiva, né? E onde os pais podem procurar ajuda? Olha, existem mecanismos no SUS, né, para você ir atrás de auxílio. Né? Acho que primeiro lugar que você pode procurar é um neurologista, né, ou um psicólogo, um neuropsicólogo, tá? Que vai te encaminhar, um psiquiatra também, vai te encaminhar para o laudo, né? E aí é produção do laudo, né? Então o laudo ele vai ter várias etapas e por fim, né, você vai ter o diagnóstico e aí você vai buscar os auxílios. Hoje, existem muito mais ferramentas do que quando eu era criança. Então, lá em São Paulo, recentemente foi aberto um primeiro, veja, estamos em 2025, e foi aberto o primeiro centro TEA de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, assim. Então, nessa semana passada, o aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro, abriu a primeira sala de acomodação sensorial, que é uma sala que não tem barulho, que é uma sala, assim, para você poder ficar aguardando o seu voo sem passar por grandes estresses, né? A gente aqui tem muitos atrasos em muitas características e muitas legislações também, né? Eu estava lendo esses dias que, acho que na França, se eu não estou enganado, mas existe uma hora no dia que os supermercados, eles tiram a música e o alto-falante, tira tudo isso e abaixam as luzes, tipo, do meio-dia a 1, ou da 1 às 2, para que as pessoas neurodivergentes tenham a possibilidade de fazer suas compras sem sofrer com o barulho, com os estímulos visuais, né, com a luminosidade. Então, assim, veja, existem muitas possibilidades de caminhos que a gente pode seguir, que a gente pode adotar para melhorar a vida dos PCDs, né? E aí eu digo não só dos autistas, mas dos PCDs como um todo, né? Então, o meu conselho, assim, se você tem um filho que você percebe que ele é um pouco diferente nesses quesitos que eu abordei aqui, procure ajuda, porque o laudo, ele é o melhor caminho. Porque aí você se livra dos rótulos dos rótulos preconceituosos de preguiçoso, de mal-humorado, de pavio curto, de briguento, tudo isso se transforma em ele é autista, né? E aí, como eu disse, né, é a aceitação e depois da aceitação, o respeito, né? Uma pergunta, uma curiosidade minha que pode ser de outras pessoas. Aparece algum exame de imagem ou essa questão? É tudo clínico. O diagnóstico ele é clínico hoje. Não existe ainda então, existem, isso pelo que eu sei, isso ainda é muito questionável, tá, dentro da comunidade científica. Estão fazendo alguns exames de sangue agora, com alguns marcadores, falaram
pouco tempo atrás, que tem aí um exame de imagem recente, novo, mas nada disso ainda assim, considerado pela comunidade científica, assim, como um exame bastante válido, sabe? É tudo muito experimental e tudo muito novo. Hoje, o diagnóstico mesmo, ele é clínico. Uma coisa interessante, quando você falava, eu estava até procurando aqui, porque faz 22 anos que eu não olho para o site da ABD, né? Mas eu também quero deixar uma recomendação. A ABD, Associação Brasileira de Dislexia, ela apoia bastante nisso. Foi assim que a gente conseguiu descobrir no caso do Guilherme. Mas uma coisa importante, André, como a gente está aqui num canal falando sobre espiritualidade, conversando sobre espiritualidade, é o nome do nosso canal, e estamos querendo saber o seu caminho da espiritualidade, apesar de que não é a primeira vez que a gente trata de um assunto específico. Já falamos sobre apometria, já falamos sobre outras coisas. Você acredita que ser um espírita e um bandista faz com que você tenha uma relação melhor no tratamento ou na visão dessa neurodivergência que você possui diagnosticadamente? Olha, eu estou em busca desse caminho agora, tá? Como eu tenho essa vivência espiritualista na minha casa, no meu ventre materno e assim, na minha trajetória materna, né, da minha bisavó, da minha avó, a questão da religiosidade espiritual está muito presente. A gente sempre fez evangelho no lar e eu vi a minha avó incorporada com o baiano também. Então, assim, isso para mim sempre foi muito forte na minha casa. Assim, a gente já teve inúmeras provas, inúmeras vivências relacionadas à espiritualidade. Isso para mim é muito, assim, eu vou dizer que é parte fundamental do meu ser. Eu estou tentando compreender, nesse momento que eu estou diagnosticado com a condição autista, onde isso interage com a espiritualidade, né? O que eu li até agora, e aí eu posso afirmar para vocês que tem poucos textos, poucos relatos, poucos livros assim associados. O livro mesmo eu não achei nenhum do autismo relacionado com a espiritualidade até agora. Existem aqueles que dizem que o autista, e aí eu já vou aqui colocar um pé atrás nesse tipo de relato, tá? Existem aqueles que dizem que os autistas são espíritos evoluídos, espíritos de luz, espíritos com uma sensibilidade maior. Até porque o autismo ele é um transtorno de sensibilidade. É como se a gente tivesse umas anteninhas, assim, e a gente tem essas anteninhas sintonizadas, assim, ela é muito mais sensível do que das outras pessoas. Muitos autistas são médiums, né? Tem tudo isso. Então dizem aí que os autistas são espíritos elevados. Eu não gosto muito disso, não, tá? Porque quando eu tenho as minhas crises, eu não sou espírito elevado porcaria nenhuma, tá? Eu tô aqui, assim, igualzinho todo mundo, aqui nesse planeta de provas e expiações aqui, pagando meus karmas, melhorando, tentando aprender alguma coisa aqui, né? Então, assim, eu não gosto muito dessa visão de espírito de luz elevado e sei lá o quê, até porque eu sou uma pessoa normal, assim como qualquer um aqui. Então, o que eu posso te dizer aqui é um grande não sei, porque eu estou tentando encontrar essa resposta. Aliás, se alguém tiver essa resposta para me dar, eu quero essa resposta, eu estou em busca disso, assim, da minha compreensão da espiritualidade com o autismo. E acho que também isso envolve um pouco da minha missão aqui, de conseguir falar, né, sobre o autismo, sobre a espiritualidade, e juntar as duas coisas, né? Eu estou tentando compreender isso melhor para poder falar isso para as pessoas. Isso é uma questão de época. O cara que mais psicografou sobre o assunto foi Francisco Cândido Xavier, desencarnado em 2002, né? Então, os espíritos à época, eles também... Porque sempre, isso aí é uma questão real. Os espíritos sempre falaram de temas que fossem ajudar a humanidade. Esse tema, sem a menor sombra de dúvida, vai ajudar demais a mediunidade, entendeu? Então, nós não temos a menor sombra de dúvida e, na atualidade, outros espíritos, através de outros médiuns, devem estar escrevendo coisas interessantes, mas eu quero te fazer 2 recomendações que podem ajudar. Não sei se você já leu algo a respeito, mas existe
coleção, né, chamada Coleção André Luiz, psicografada por Chico Xavier, que são 17 livros, que tratam dos assuntos médicos e clínicos, e existe a coleção psicossocial, André, de Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco. Eu não me lembro agora, só sei que eu li um livro também, eu li um livro dessa coleção. Eu acho que, principalmente... Ela fala de uma maneira muito mais terapêutica, uma maneira muito mais clínica de todo o processo de alguma alteração, né, da área mental e comportamental também. Você sabe que do André Luiz eu li bastante coisa, né? Por conta da minha mãe, assim, a gente tinha a coleção do André Luiz em casa, eu acabei lendo bastante coisa sobre isso. É que, assim, com relação ao tema específico do autismo, eu ainda não... Se eu li, foi há muito tempo, né? Eu li muita coisa do André Luiz na minha adolescência, na minha juventude, né? Lá para os 20 anos também, eu estou com 38, então já tem um tempinho já aí, né? Mas, assim, eu nunca encontrei nada relacionado especificamente ao autismo. Os médiuns que têm falado sobre isso, eu vejo essa visão de que são espíritos que vieram para ajudar, para auxiliar, né? Mas é aquilo, né? Dentro da minha humildade aqui, eu quero deixar bem claro que eu sou uma pessoa muito falha, como todos nós aqui, tá? Então, mas uma coisa importante, quando se fala espíritos de luz, né, encarnados entre nós, quaisquer espíritos que encarnam, inclusive os de luz, eles estão suscetíveis às vicissitudes e suscetibilidades que temos aqui no planeta, tá? Mas eu não tenho dúvida que pessoas como você, porque eu já falei, né? Falei mais cedo, e não foi para puxar aqui o seu saco, mas para dizer que você é uma pessoa tranquila. A gente sente isso na energia, né? Nós que temos a mediunidade, inclusive ostensiva, né? Que é a mediunidade de trabalho, a gente sente isso nas pessoas. Quando a pessoa é mais positiva, quando ela é mais negativa, quando ela é mais aberta, e quando ela tem isso que a gente chama de iluminação. Isso não quer dizer que você seja nada de excepcional, e nem é o caso de sê-lo, né? É o caso de ser uma pessoa que está aí batalhando e vivendo. Uma crença que eu tenho, e que eu queria deixar registrado aqui, já que estamos tratando do assunto, né? É que esses espíritos que vêm, isso eu pego pela vivência de 30 anos com meu filho, né? E desses 2, 3 meses que a gente se conhece aí. São pessoas que vieram para modificar a cabeça das outras pessoas. Isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Nós, né, na minha primeira família, que eles ainda fazem parte, evidentemente, porque são meus filhos, mas mudamos radicalmente a nossa maneira de ver, de agir, de pensar e de respeitar depois que passamos por esse problema com ele, né? Então, com toda certeza, isso veio para nos ajudar a compreender melhor as coisas, as pessoas, e principalmente, André, que acho que é uma palavra que vocês, neurodivergentes, buscam, né? Respeitar. A gente passou a respeitar muito mais a própria limitação das outras pessoas, porque é muito natural quando as pessoas ditas normais, né, elas querem impor ou colocar padrões e colocar rótulos de pessoas normais e pessoas anormais, como eu falei, né, lá nos anos 70, nos anos 80, era as crianças normais e as crianças retardadas, que eram horríveis, eu sempre achei horrível isso. Então, eu acho que essa questão do respeito ela é muito importante. Mas a pergunta que eu te fiz agora há pouco não é se você consegue encontrar uma explicação no autismo dentro da espiritualidade, mas se você se sente confortado pelo conhecimento da espiritualidade diante desse quadro de neurodivergência que você vive. Essa era a pergunta. Aí sim, né? A espiritualidade, para mim, me traz respostas muito, muito importantes sobre a minha vida e sobre minha jornada também, né? Eu sei que eu posso contribuir com muitas pessoas com essa habilidade que eu tenho de falar. Como já contribuí, né, durante 15 anos aí dando aula. Eu dei aula no curso Anglo em São Paulo, né? Então, eu trabalhei muito com turmas muito grandes, eu dei muitas palestras, muitas aulas, e nas minhas aulas de literatura eu não falava só de literatura, eu falava da vida, falava de sociedade, eu falava de comportamento, eu falava de uma série de outras coisas também, né? Porque eu entendo que isso envolve a formação do indivíduo também na aula, e a formação do professor ali faz parte, né, dessa relação. Então, sim, eu
entendo muito que a minha função é falar, é auxiliar através da fala, é mostrar caminhos através da fala, através da educação, através do respeito, e a espiritualidade me guia muito nesse sentido, né? Sejam os caminhos abertos pela minha bisavó, pela minha avó, pela minha mãe, né? Que me mostraram sempre, né, toda a relação, né, da espiritualidade com a vida, até os meus próprios caminhos que eu trilho hoje, né, relacionados à espiritualidade também, né? Então, sim, a espiritualidade, ela me dá paz, ela me dá conforto, me dá alento e me mostra o caminho, muitas vezes, que eu devo seguir, né? Como eu já disse, eu não acho que esse nosso encontro aqui ele é por acaso. Nenhum encontro é por acaso, né? Mas eu acho que, assim, encontrar vocês, né? Que os nossos caminhos se cruzaram ali na natação, né? Para trazer a gente aqui até esse momento, para eu estar falando sobre o autismo e sobre a espiritualidade aqui com vocês, né? E eu quero dizer também que eu quero muito conhecer o espaço de vocês aí, quero muito frequentar também, eu gosto muito disso também, né? Inclusive, nós estamos agora em reforma, né? Uma reforma cansativa e exaustiva, né? Mas a gente espera aí, no mais tardar final de junho, tá com ela pronta, né? Tá com o nosso espaço pronto, para começar a receber as pessoas de maneira mais confortável, né? Porque hoje a gente atende no fundo da casa da minha sogra, e fazemos evangelhos todas as terças-feiras, às 15 horas, online. Esse, se você quiser conhecer, a gente grava às terças-feiras, às 15 horas, e a gente publica no nosso canal Conversando sobre Espiritualidade, todas as sextas, às 20 horas. E na segunda-feira, às 20 horas, tem a mensagem do professor Nestor, que nós temos playlists dentro do nosso canal, você pode procurar ali, são mensagens espirituais maravilhosas, vindas de um mentor, que todas as segundas, às 20 horas, a gente publica lá. Mas no sábado nós vamos ter o Evangelho pela manhã, e à tarde nós vamos ter o atendimento na Umbanda, né, o socorro espiritual na Umbanda. Mas o nosso espaço, a gente está reformando na Rua Silvio Pinto Soares, número 917, ali no Samburá. É a Rua do Beste Açaí, em frente à frutaria mais antiga que tem aqui em Peruíbe, e a partir da praia é o quiosque 33, né? Então, a gente vai ter o maior prazer de receber você lá, e você, sua mãe, e que a gente possa fazer uma amizade longínqua e longeva, que são coisas diferentes, né? E a gente pode pensar em trabalhar também, né? Que é uma coisa que minha mãe quer Claro. também. Então, meu amigo, você que está nos assistindo nesse podcast, no nosso canal Conversando sobre a Espiritualidade, se inscreve no canal, olha só que coisa bacana que a gente teve. Escreve aqui embaixo no comentário qual que é a sua história, referente a qualquer tema, porque vocês podem ver que a gente fala sobre espiritualidade, a gente fala sobre temas relevantes, e nada mais interessante no momento do que a gente falar sobre essas questões tão importantes, que são psicossociais, né, que tem, inclusive, recentemente, uma nova legislação aí chamada NR1, que é bom, acho que também o André ficar sabendo, nem sei se sabe, que norteia essas questões psicossociais no ambiente de trabalho corporativo, né? Então, é um momento bem interessante da gente falar do assunto e trazer isso aqui para essas pessoas que nos acompanham e que vão também divulgar isso. Eu peço também que o André, assim que a gente, né, no momento que esse vídeo está indo ao ar, né, que ele possa também compartilhar com seus amigos, para que todos possam saber um pouco mais dele, conhecer a gente também, e com isso engrandecer o que a gente chama de família Ciente, André. Ciente é o Centro de Evolução Espiritual Nova Terra, né? Então, eu quero pedir para você, meu amigo, que faça tudo isso, e quero pedir para o André aí conduzir o nosso convidado, e a gente sempre fala isso, André, é muito importante. Esses podcasts é uma maneira da gente homenagear as pessoas, tá? Homenageá-las em vida, homenageá-las nas suas tarefas e nas suas atribuições, nas suas especificidades, tá? Então, queremos agradecer bastante aí a sua presença com a gente. André, quero te agradecer imensamente e gostaria de pedir para você, André, deixar liberado, se o pessoal tiver alguma pergunta para você, colocar aqui nos comentários do seu podcast, que eu passo para você estar respondendo, né? Se a pessoa quiser deixar o contato, ou se quiser que a resposta venha num novo vídeo, a gente pretende trazer o André mais vezes, se ele assim desejar,
porque esse assunto é muito relevante e o André vem com uma bagagem muito importante que pode ajudar muitas pessoas, né? O autismo é algo muito comum e muitas pessoas ainda veem essa situação como algo muito distante, e as pessoas acabam sofrendo coisas que não precisavam sofrer se pudessem notar, né, alguma característica que pudesse ter um diagnóstico, um tratamento, um acompanhamento. Então, esse assunto aqui a gente vai trazer mais vezes, está aqui a nossa palavra. André está dizendo que sim com a cabeça, que ele aceita, e esse assunto deve ser tratado mais vezes. Então, tem alguma questão sobre o autismo? Por favor, deixe aqui nos comentários, a gente vai passar para o André, nós vamos convidar ele, de repente a gente faz respondendo perguntas, né, um vídeo para o André respondendo perguntas, né, de uma maneira mais específica, de alguma forma mais específica que você queira saber. Vamos fazer essa interação, essa comunicação com o nosso amigo, que eu tenho certeza aí que muitos esclarecimentos ele vem trazer. E, André, muitíssimo obrigada, muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui com a gente, abrindo seu coração, contando a sua história, contando as suas dificuldades, contando o seu progresso, e é muito generoso da sua parte compartilhar com a gente todas essas informações, que eu tenho certeza são informações muito sensíveis para você, e você vem trazer para a gente como uma forma de elucidar as pessoas e ajudar outras pessoas também. Eu só queria abrir para você, André, para você falar aí as suas despedidas e, enfim, né, dar sua recomendação aí, o que você acha pertinente. De minha parte também quero te agradecer demais, entendeu? Dizer que foi uma delícia fazer esse bate-papo com você, tenho certeza que todo mundo vai gostar, e tenho certeza que muita gente vai conhecer um pouco melhor sobre esse assunto tão importante nos dias de hoje, beleza? Gratidão, André. Prazer foi todo meu, quem agradece sou eu. Eu estou em busca de espaços para falar sobre esse assunto, né, cada vez mais agora. Quero participar mais vezes em outras oportunidades, né, e dizer que, para mim, vocês já são amigos queridos, mesmo que recentes, já são amigos queridos aqui, de minha parte e de minha mãe também, que convive com vocês. Quero dizer também que, para quem tiver interesse, eu tenho um Instagram que eu fiz. Então, eu tenho um Instagram que eu fiz exatamente para as questões relacionadas do autismo. Eu estou falando sobre o autismo nesse perfil que eu criei, que é André, _ eu mesmo, vai estar aqui na descrição do vídeo, vai aparecer escrito aqui para vocês, André, _ eu mesmo, não é difícil de achar, né? Porque sou eu mesmo me encontrando comigo, né, nessa jornada aí de autoconhecimento que eu estou passando. Quero dizer também que eu adorei estar aqui presente, foi um bate-papo muito legal, assim, poder contar a minha história, e deixar esse Instagram, o André _ eu mesmo, aberto, para quem quiser vir falar comigo, quem quiser me adicionar, quem quiser seguir, quem quiser me mandar mensagem. Eu estou postando textos sobre o autismo nesse Instagram, toda semana eu estou postando muitos textos, assim, que eu estou desenvolvendo sobre a minha descoberta do autismo. Então, também vale a pena ler lá os posts com os textos que eu estou escrevendo sobre esse assunto e, quem sabe, no futuro isso vira um livro, que é o que eu quero, tá? Poxa, eu estava até esquecendo disso, André. Que bom que você me lembrou, tá vendo, rapaz? Eu acho que eu devo ter alguma situação que nem essa também. Como diz André, eu devo ser meio desfocado, né, das coisas. Mas, enfim... Nós temos aqui embaixo também, meus amigos, o Instagram do Centro de Evolução Espiritual Nova Terra. Também temos o link para que vocês possam adquirir os 4 livros já publicados da Lavra do Centro de Evolução Espiritual Nova Terra, 3 deles de Antônio de Pádua Neves, que é o diretor espiritual da casa, psicografados por mim, e um deles psicografado por Adenildo Araújo, pela Andréa, com o objetivo de levar informação coerente e satisfatória, atualizada da espiritualidade para as pessoas, para conhecer um pouco mais sobre as questões do espiritismo, da Umbanda, mas também da vida como um todo, né? E é muito importante que nós tenhamos isso em vistas nos dias de hoje. Também temos aqui embaixo a nossa comunidade, para que você possa fazer parte dela, entrar, fazer parte, conversar sobre a espiritualidade conosco, bem interessante, tem sempre mensagens elevadas, vídeos bem interessantes. Tem também o nosso trabalho assistencial Chico Xavier, que é um grupo dentro da nossa comunidade,
Nós distribuímos cestas básicas, utensílios domésticos, fraldas geriátricas, alimento para pessoas carentes aqui da nossa cidade. E também tem o nosso Pix, porque nós estamos na reforma do nosso espaço e precisamos da sua ajuda. Aqui embaixo também tem o nosso Pix para que você possa contribuir conosco. Pronto, esqueci de falar, agora lembrei. Então é isso, minha gente. Gratidão. Espero que continuem conversando sobre a espiritualidade com a gente. Até a próxima. Axé. Até a próxima, pessoal. Um beijo no coração de todos vocês e axé. Axé.